pessoal, frente às informações levantadas, que incluem recorrência de deficiência intelectual na família materna, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, em especial da fala, distúrbios de comportamento, como transtorno do espectro autista, com aversão ao contato ocular, além de sinais físicos como face alongada, orelha proeminente, hiperextensibilidade articular em mãos, sulcos plantares, foi considerada a hipótese de deficiência intelectual ligada ao X e dentro desse grupo especificamente a síndrome do X frágil. São classificadas como deficiência intelectual ligada ao X dezenas de síndromes relacionadas a variantes patogênicas em genes localizados no cromossomo X, justificando o maior número de homens em relação a mulheres diagnosticados com deficiência intelectual. A prevalência de deficiência intelectual ligada ao X foi estimada em 1,8 para cada 1.000 indivíduos. Desse total, 15 a 20% dos casos correspondem à síndrome do X frágil, principal causa hereditária de deficiência intelectual. A síndrome do X frágil é caracterizada por déficit intelectual, em geral moderado nos meninos, e de limítrofe a leve em cerca de 30% das meninas, com comprometimento mais significativo na fala e alterações comportamentais do tipo do transtorno do espectro autista. A síndrome do X frágil é a principal causa de autismo sindrômico, ou melhor, de autismo secundário, e além do déficit intelectual, ela é marcada por ansiedade, comportamento repetitivo, fala perseverativa, estereotipias motoras, contato ocular pobre, déficit de atenção e hiperatividade, além de auto- e heteroagressividade, sendo comum as calosidades por mordeduras em mãos e dedos. Dentre os sinais físicos, destacam-se os dismorfismos crâniofaciais, como perímetro cefálico acima da média, frontal alto, orelhas e nariz proeminentes, face alongada, prognatismo, em geral observados a partir da puberdade, assim como a macroorquidia, registrada em 95% dos homens adultos. Um leve comprometimento do tecido conjuntivo também é comum, com hiperextensibilidade, em especial das articulações metacarpofalangianas, peito escavado, hérnia inguinal, escoliose, pés planos e prolapso de válvula mitral, presente em aproximadamente 60% dos indivíduos com mais de 18 anos. Otite média de repetição, chegando a comprometer a audição, e alterações oftalmológicas como vícios de refração e estrabismo também estão descritas em cerca de 25 a 50% dos casos. De fato, o quadro clínico da síndrome do X frágil é bem característico. E diante desta suspeita, seguindo o fluxograma de investigação da deficiência intelectual, está indicada a análise específica da mutação do X frágil. 98% das pessoas com síndrome do X frágil apresentam a expansão de uma região polimórfica representada por repetições CGG, localizada antes do primeiro exon do gene FMR1 na região XQ27.3. Normalmente, as pessoas têm de 6 a 55 repetições CGG. Já quando há uma expansão variando entre 55 e 200 repetições, está caracterizada a pré-mutação. E em caso de mais de 200 repetições, a mutação completa do X frágil, determinando o quadro clínico da síndrome do X frágil. Cerca de 20% das mulheres com a pré-mutação desenvolvem a insuficiência ovariana primária associada ao X frágil. Já 40% dos homens
desenvolvem uma condição neurodegenerativa chamada síndrome do tremor e ataxia associada ao X frágil, mais raras em mulheres. E em ambos os sexos, a pré-mutação pode determinar um espectro de transtornos associados ao X frágil, incluindo transtornos do neurodesenvolvimento e distúrbios de humor, dentre outros transtornos psiquiátricos. Atualmente, o diagnóstico laboratorial da síndrome do X frágil é feito por análise molecular, em geral associando técnicas de PCR, como a PCR associada à eletroforese capilar e a PCR sensível à metilação, para determinar o status de metilação do gene FMR1. O método de Salt and Blood, considerado padrão ouro para esta investigação, vem sendo cada vez menos utilizado por ser mais custoso e trabalhoso.